Pessoal, tudo bem? Vamos lá, 7 horas, 5 minutos, estou um minutinho atrasado. Vamos começar aqui o nosso Café com Letícia, na quarta-feira comigo, Carlos Londe. Hoje nós vamos responder dúvidas de vocês a respeito da usucapião. E nós estamos aí, né, no intensivo sobre o usucapião. Por quê? Porque nós vamos, na semana que vem, ter o lançamento do curso específico sobre usucapião para vocês. O pessoal pede, nós temos a mentoria. A mentoria, ela abrange uma quantidade de assuntos muito grande. A gente tenta tratar da regularização de imóveis como um todo. Então, lá na mentoria, nós falamos sobre usucapião, claro, mas nós falamos também sobre extremação, sobre retificação diária, exceção de medidas perimetrais, georreferenciamento. Vamos falar sobre as formas ordinárias de compra e venda, ou melhor, de compra e venda não, de transmissão da propriedade, como a compra e venda, doação, inventário. Vamos falar sobre outras formas de regularização do imóvel. Por exemplo, às vezes basta fazer uma averbação de um casamento, coisa simples, e aí nós vamos depender dos nossos colegas do Registro Civil. Registro Civil extremamente importante na atividade do registro de imóveis também. Que mais? Vamos falar sobre inventário e sucessões, que é extremamente importante, que as pessoas acabam cometendo diversos equívocos na hora de fazer ali, por exemplo, a escritura pública ou o inventário. Então, a mentoria, ela é extremamente ampla, né? E muitas pessoas, às vezes, viram para a gente e falam assim: ô Londe, Letícia, Paulo, a gente queria uma coisa específica, só sobre usucapião. E a ideia é a gente ir lançando alguns outros cursos específicos também, além desse da usucapião. A ideia é que a gente vá lançando outros específicos. E vocês podem ir falando para a gente aí qual curso que vocês gostariam de ver sobre algum assunto mais específico. Em breve nós teremos um sobre sucessões também. Eu acho que a Letícia e o Paulo já estão aí bastante avançados nessa parte do curso de sucessões. Esse aí eu não entro, né? E deixo lá a cargo do Paulo e da Letícia, que são fantásticos. A parte do Notas, eu confio a eles de olhos fechados, tranquilamente, tá? E então, mas aí como nós vamos ter o lançamento na próxima terça-feira, dia 14 de novembro, véspera de feriado, pessoal. É bom que já aproveite o feriado para estudar. Obrigado a todo mundo que mandou bom dia aqui. Obrigado também a Isabela. Ibirité, Isabela, obrigado, querida. Saudade de você, tanto tempo que eu não te vejo, né? A gente precisa se encontrar. Já tive o prazer de conhecer a Isabela lá em Ibirité e fui até convidado no programa de rádio dela, sempre um prazer, né? E no dia 20 de novembro agora, eu vou ter o prazer de abrir a Semana Jurídica da Faculdade de Direito aqui da FUPAC, da Fundação Presidente Antônio Carlos de Ubá. Vai ser um momento que a gente vai falar com os colegas estudantes de Direito sobre as possibilidades, né, as oportunidades de carreira no e com o extrajudicial. Porque você pode estar como advogado, trabalhando com o extrajudicial, você pode vir para o extrajudicial também, né? Nós temos aí hoje, os concursos já estão bem sedimentados, ocorrendo com certa frequência. Alguns estados mais organizados, outros estados não tão organizados assim. São Paulo, por exemplo, terminou um concurso, logo depois eles já abrem o próximo. Sempre tem um concurso em andamento em São Paulo. E São Paulo, normalmente, você tem cartórios excelentes. Minas também tem uma regularidade bastante boa. Com a pandemia deu aí uma mudada e parece que o próximo concurso eles estão querendo esperar
eles estão querendo esperar o término dos 2 concursos que estão em andamento, 2018 e 2019. Minas tem essa peculiaridade, às vezes tem mais de um concurso em andamento. E aí você tem outros estados que vão fazendo seus concursos aí e que eu acho que está entrando num caminho de continuidade desses concursos, e é necessário que nós tenhamos esses concursos, é necessário que nós tenhamos uma continuidade dessa prestação de serviços nos cartórios. Ontem, por exemplo, eu recebi aqui no cartório um representante do Ministério Público, acompanhado de algumas pessoas da Prefeitura, e vai haver uma fiscalização sobre loteamentos. E a Prefeitura não tinha documentação de alguns loteamentos aqui da comarca. E para quem que eles vieram pedir essa documentação? Né? Exatamente para o cartório, porque eles sabem que aqui nós temos, e um dos representantes da Prefeitura comentou com o rapaz do Ministério Público, que não é daqui, de senador, mas falou, olha, o Londe, ele realmente organizou, né, aqui. Hoje, graças a Deus, a gente está numa estrutura, eu vou falar minimamente razoável, mas temos uma estrutura boa, graças a Deus, e nem sempre foi assim, nem mesmo a questão de arquivamento, né? Então, a gente precisa reconhecer isso, e é o concursado que vai fazer isso, tá, gente? Muito dificilmente você vai pegar um interino que vai realmente investir na parte física do cartório, em documentação, em pastas de arquivo. Eu estava fazendo um levantamento do que eu gastei de material de escritório só para organizar o cartório, é uma soma bastante elevada. Então, eu não estou reclamando não, eu estou só comentando com vocês, e é o profissional concursado que vai fazer isso, tá? É aquele profissional que, como eu, chegou aqui em Senador e que vai ficar pelo menos um tempo na comarca e que quer realmente arrumar aquela situação, tá? Então, você que está aí na advocacia, como eu já estive, tá? E que às vezes pensa assim, fala, poxa, a advocacia não é para mim, né? Vem estudar para o judicial, para o extrajudicial, perdão, é uma baita de uma carreira, né? A gente sai da faculdade achando que a gente só tem três opções, ou ser advogado, ou ser juiz ou promotor, né? E eu acho que isso está mudando, está melhorando. Hoje nós temos outras profissões ganhando corpo aí junto aos bacharéis em direito. Posso citar delegado de polícia, onde temos inclusive uma quantidade muito grande, um público feminino muito grande, defensoria pública, tribunais de uma forma geral, como analista, e também os serviços extrajudiciais. Bom, pessoal, feita essa breve introdução aqui para o pessoal poder ir entrando, vamos lá, vamos pegar algumas dúvidas aqui que o pessoal mandou para a gente sobre uso capião e vamos tentar falar delas com vocês. Na sexta-feira, o professor Paulo vai falar sobre uso capião também com vocês. Na semana que vem, provavelmente, nós não teremos as lives, porque nós teremos o lançamento na terça-feira, dia 14 de novembro, 7 horas da noite. Lembrando que semana que vem é a semana mais bonita do ano, viu, pessoal? Vamos lá. Jaqueline Brasileiro, advogada. Uma pessoa pode usucapir mais de um imóvel urbano em cidades diferentes? Bom, Jaque, eu não sei qual que é a sua intenção aqui. Ao mesmo tempo, né, não sei se esse é um ponto que está aqui na sua pergunta. E por que eu estou te perguntando isso, né? Ao mesmo tempo, você vai ter uma dificuldade muito aparente, que é a questão de você conseguir comprovar a posse. Como que eu consigo comprovar a posse de um lote aqui em Senador Firmino e de outro lote lá no Rio de Janeiro, capital, que eu vi que tem alguém de lá aqui, seja muito bem-vinda, ao mesmo tempo? Realmente vai ficar complicado, tá? Agora, eu posso usucapiar um lote em Senador Firmino
adquiri a propriedade desse lote e depois me mudo para o Rio de Janeiro e adquiro lá também, por uso capião, uma propriedade imobiliária, sem problema nenhum. Lembrando que aí nós vamos ter que analisar algumas espécies de uso capião, os requisitos de algumas espécies de uso capião. Porque existem espécies de uso capião que demandam, que exigem que o uso capiente não tenha nenhum outro imóvel. As usucapiões constitucionais, por exemplo, urbano e rural, elas demandam que o usucapiente não possua nenhum outro imóvel. Agora, isso impede que a pessoa que já tem um imóvel faça usucapião de outro imóvel? Não. Só não vai poder fazer por estas espécies, por exemplo, as usucapiões especiais, as constitucionais, que exige que tem como requisito essa questão do único imóvel, tá? Mas ela vai poder fazer pela ordinária ou pela extraordinária sem problema nenhum, tá? Então, só fechando aqui. Ao mesmo tempo, fica difícil pela questão da comprovação da posse, tá? Pela comprovação da posse. Agora, em momentos distintos, sem problema nenhum. O J. Gomes de Sacramento, imagino que seja de Sacramento, Minas Gerais, ou o sobrenome dele é Sacramento, e aí me desculpe. Bom dia, professor. Se os imóveis estiverem alugados, elabora um pouquinho mais para mim aqui, o Gomes, por favor, tá? Elabora aqui o que é que você está querendo, que a gente responde aqui. Eu acho que hoje a gente vai ter tempo, nós estamos com umas 10 perguntas aqui que já mandaram, né? E aí eu acho que vai dar tempo, tranquilo. Aí o Levi colocou aqui, se tiver uma casa alugada, por exemplo, por mais de 15 anos e morando em outro no mesmo tempo, não seria um caso? Olha, dá para se pensar, né? A gente teria que ver aí as especificidades do caso, né? Eu teria que, por exemplo, né, ter entrado no lote, construído uma casa sem qualquer documentação, obviamente, né? Alugado essa casa, me mudei e fui para outro lugar. Então eu tenho uma posse direta lá onde eu estou, né? E tenho uma posse indireta aqui. Como a locação, o locatário, ele não possui posse, pelo menos para fins de uso capião, né? Aqui a gente tem que lembrar daqueles conceitos de posse, a posse de Savigny, que é uma posse subjetiva, ou a posse do Ehring, que é uma posse objetiva. Para a posse subjetiva, o locatário ele não possui posse, ele possui apenas detenção. Para a posse objetiva, ele possui posse, né? No caso da usucapião, a gente usa sempre a posse subjetiva, que é aquela posse com animus domini. Então, o locatário não vai poder usucapir por essa questão, tá? É possível se pensar, tá, Levi? Não sei como que os tribunais analisariam essa questão, mas talvez seja uma possibilidade, sim. Ok, se a Jaqueline estiver aí com a gente, ver se ficou respondido. E tem mais uma pergunta dela, perguntando se filho pode usucapir moradia familiar estando os pais vivos. Bom, se o filho morar com os pais e essa propriedade for dos pais, não haverá a possibilidade de usucapião. E por que não haverá a possibilidade de usucapião? Porque a usucapião, ela é tida... A usucapião é tida como uma forma de prescrição. Ela é uma prescrição aquisitiva. Normalmente a prescrição ela é uma forma de perda de direitos. Mas aqui especificamente a prescrição aquisitiva, ela é uma forma de aquisição de direitos. E não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes. Vou até pegar o artigo aqui para a gente
para eu poder falar com vocês os termos, os termos corretos aqui. Deixa eu só... Não, passou. Que é número de artigo de cabeça, esquece, né? Exatamente, artigo 197 do Código Civil não corre a prescrição. 2. Entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Havendo poder familiar, então, não ocorrerá prescrição. Não poderá ser feita a uso capião. Agora, vamos imaginar que pai, mãe e um filho entraram na posse de determinado imóvel. Os três exercem posse conjunta, os três exercem posse comum. Nesse caso, os três podem requerer a uso capião, se o imóvel for de terceiro, mas o capião contra terceiro. Aí, no caso, haverá um litisconsórcio entre pai, mãe e filho, esses três que exercem a posse, porque a uso capião, nós temos que lembrar, ela pode ser requerida por quem exerce a posse. Então, quem exerce a posse? É só o pai? Então, só o pai pode requerer. Quem exerce a posse? É o pai e a mãe? Pai e a mãe podem requerer. É o pai e um filho? Os dois podem requerer. Tá? Então, respondendo aqui a pergunta dela, filho pode usufruir moradia familiar estando os pais vivos? Contra os pais, não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Mas eles podem juntos requerer a uso capião contra um terceiro? Perfeitamente possível. Vamos ver aqui o Levi. Em caso de fração de imóvel de herança jacente, por exemplo, cada família tem um terço e uma das partes adjacente. A uso capião seria um caminho de regularização da integralidade? Às vezes sim, tá, Levi? Às vezes sim. É difícil a gente responder perguntas assim, porque fica muito aberto, tá? Mas a uso capião, ela é sim uma forma de regularização, tá? Então, ponto. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é que quando a herança, ela é jacente, ela... Não tem que ser daqui mesmo. Ela... Depois de um tempo, ela vai para o município, né? Não é isso? Da herança jacente. Vamos lá. Falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro, tal. Depois já ficaram sob guarda de administração de um curador até sua entrega ao sucessor devidamente habilitado. Praticadas as diligências e ultimado o inventário, serão expedidos editais, tal. A herança vai ser declarada vacante. É assegurado aos credores. Não se habilitando. No caso, você está perguntando de herança jacente. Beleza. Né? No caso da herança jacente, ela ainda não se tornou bem público. É perfeitamente possível a uso capião como forma de regularização. Agora, se este imóvel já tiver passado para a órbita do município, aí não. Aí esquece, porque aí no caso nós vamos estar tratando de bem público e como nós bem sabemos, não há a uso capião de bem público. Tá? O Pedro Augusto, e se os herdeiros forem colaterais, pode o irmão que tem a posse entrar com a uso capião? Pode irmão entrar com a uso capião contra irmão? Pode. Tá, pessoal? Por isso que a gente fala, a Letícia sempre fala, cuidado com o tiozinho. O que é isso? Vovô faleceu. E vovô faleceu. Quando o vovô faleceu, tinha lá um irmão, que é seu tio. Caso o vovô tinha um filho, né? Que é seu tio, que sempre cuidou do vovô, sempre morou lá com o vovô. E todo mundo concorda que ele fique lá. Vovó já faleceu, já tem mais tempo. No nosso caso aqui, tá? E aí, esse tio continua morando lá, na casa do vovô.
Se não for feito nada, o que é nada aqui? Um contrato de aluguel, um contrato de comodato, um documento escrito falando pro tio, tio, ó, a gente quer que você mora aí, tá? A gente acha justo você morar aí, mas essa casa é de todos os irmãos, todos os filhos do vovô. Ela não é só sua. Para que isso? Exatamente para evitar que o tiozinho, entre com o campeão contra os irmãos. É extremamente não, mas é comum na prática, acontece com certa frequência, tá? Então, aconteceu essa situação, formaliza a situação do tiozinho, faz um contrato de comodato, normalmente, né, porque não vai cobrar nada dele, mas fazendo o contrato de comodato, vocês tiram ali o que? A posse ad uso capione. Ele passa a ter apenas a posse de uso daquele imóvel. Ele não vai poder depois requerer. Requerer ele pode, ele não vai conseguir obter a uso capião depois se os irmãos demonstrarem que eles efetivamente exercem a posse sobre o imóvel, que seja posse indireta, tá? Eles tiram do tiozinho a posse exclusiva. E tirando a posse exclusiva, eles tiram o argumento do usucapião. Mas pode usucapião entre irmãos? Pode, tá? O município pode arrecadar os imóveis sem dono, perfeitamente, existe até esse procedimento. A gente devia trazer esse procedimento para o extrajudicial. Né? Tô vendo aqui a Giana entrou. Ontem eu mandei o orçamento, Giana, depois de muito tempo, tá? Desculpa, mas ontem eu mandei, a gente está até com tem uma nota técnica do CORE para sair especificamente sobre servidões administrativas. Então nós, se Deus quiser, já vamos trabalhar essa nota técnica específica no curso aí para a CEMIC, tá? A Kátia, advogada, professor, pode-se fazer uso campeão de imóvel que foi vendido pelo município em 1970? Consta no registro de imóveis hoje o município tem contrato de compra e venda com o município. O que vai acontecer, Kátia? Você vai ter que levar esse contrato ali para o procedimento do usucapião, porque imóvel público, em regra, não pode ser usucapido. Agora, se foi feito esse contrato de compra e venda, vai ter que... Por que ele não foi registrado? Ele não foi registrado porque o imóvel não foi desafetado. Esquece, não vai caber o usucapião. Né? O imóvel é público. Né? Não foi registrado porque quem comprou não quis registrar. Tá, beleza. Aí não vejo óbice, tá? Nessa questão. Mas você vai ter que ter um título ali demonstrando de forma clara que aquele bem não é público, tá? Mesmo que esteja em nome do município na matrícula, né? Isso tem que ficar muito, tá, gente? Muito claro, né? Não pode ser uma coisa tácita dentro do procedimento, isso tem que ser expresso. Bom dia, professor Paulo Hermano. Bom, a Rosa perguntou aqui, se o bem for de herança, já falamos, né, Rosa? Se o bem for de herança, é perfeitamente possível que haja a usucapião de um herdeiro contra os demais herdeiros, né? Agora, vamos imaginar, são 3 irmãos. Você tem lá um irmão de 18, um irmão de 20 e um temporão de 5. O de 18 ou de 20 pode fazer usucapião contra o irmão de 5? Não. Por quê? Porque é irmão? Não. O argumento não é esse. O argumento é porque o de 5 é absolutamente incapaz. E não corre contra o absolutamente incapaz. Prescrição. Então não tem essa possibilidade. Da mesma forma, deixa eu pegar aqui de novo. Imagina que um dos irmãos, os 3 irmãos são maiores de idade, mas um dos irmãos é funcionário da Receita Federal exercendo suas atribuições em Madrid. Podem os outros irmãos fazer usucapião contra ele? Também não. Por quê?
1198. Também não corre a prescrição contra os ausentes do país a serviço da União, estados ou municípios. Então, não é o fato de ser irmão que vai impedir a usucapião, que isso fique muito claro. Eu tenho 2 irmãos. Eu posso, eventualmente, fazer uma usucapião contra meus 2 irmãos? Tranquilamente. Pretendo fazer isso? Não, não pretendo. Mas posso. Né? Agora, se houver outra hipótese de interrupção, de suspensão ou de impedimento da prescrição, eu não vou poder fazer. Ok? Sobre imóvel de herança, Rosa, é basicamente isso, tá? E lembrando que também nada impede que um terceiro faça usucapião contra todos os herdeiros. Ora, o vovô faleceu. Um terceiro entrou no imóvel, ficou lá 15 anos. Ele vai fazer essa usucapião, né? Vai fazer contra os herdeiros de vovô, no caso, tá? Mas aí não tem nada a ver com a questão familiar. Na questão familiar, um irmão pode tranquilamente entrar com o usucapião contra o outro, ok? O Walter, qual o prazo mínimo no caso rural? No urbano tem diferença? Bom, vamos lá. Hoje, as usucapiões imobiliárias, nós temos os prazos de 2, 5, 10 ou 15 anos. Na usucapião mobiliária, nós temos os prazos de 3 e 5 anos. Nós não tratamos aqui da mobiliária, tratamos apenas da imobiliária, ok? Então, nós temos 2, 5, 10 e 15. A de 2 anos é a usucapião familiar e ela é voltada para o caso urbano, né? Em regra, vai ser do urbano. E vamos até dar uma olhada aqui. Deixa eu só... Procedor pode 5... O artigo 1240-A, ele trata da usucapião familiar. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente, e sem oposição, posse direta, com exclusividade sobre o imóvel urbano. Então, a usucapião familiar é só sobre o imóvel urbano, prazo mínimo 2 anos. O prazo mínimo para o rural, 5 anos, que são as usucapiões constitucionais, ou a usucapião ordinária, pró-moradia ou pró-labore, que são aquelas que vão ter os prazos de 5 anos, as mais comuns, tá? Então, no caso da usucapião rural, prazo mínimo, 5 anos. Usucapião urbana, 2 anos. Nesse caso específico da usucapião familiar, que é um caso, assim, realmente até de difícil ocorrência. Não é de difícil ocorrência, mas tem muitos requisitos, né? Então, 2 anos para o urbano, 5 anos para o rural, tá? Basicamente isso. No mais, as espécies, quando você fala lá da usucapião extraordinária, normal, ou assim, ou pró-moradia, pró-labore, ou a usucapião ordinária também, a comum, a normal e a pró-moradia, pró-labore. Os requisitos são os mesmos para o imóvel rural, para o imóvel urbano. A usucapião familiar, apenas imóvel urbano, e as usucapiões especiais, elas têm assentos legislativos diferentes, mas os requisitos são praticamente os mesmos. Sim, Leal. O Varley Leal está perguntando aqui, todas as lives do Café com Letícia, elas ficam gravadas aqui no Instagram da Letícia, tá? Vamos lá, a Laure Camargo, advogada também. Fica aqui no Instagram, tá, Varley? Fica aqui no Instagram. A gente não encaminha por e-mail, não. Mas se você pegar no Instagram aqui, tem todas as lives feitas até hoje. Acho que tem umas 2 que faltam por culpa, né, da pecinha entre o celular e a cadeira aqui. Mas normalmente todas as lives ficam gravadas assim, tá? A Laure Camargo. Alguns cartórios ainda exigem que muitos documentos que instruem a ata notarial sejam autenticados.
que acontece, Laure? Aí a gente precisa ver lá no provimento agora, no 149, a essa necessidade de autenticação desses documentos. Existem casos em que a gente... Obrigado, querido. Existem casos que a gente realmente exige esses documentos autenticados. A usucapião, eu costumo dizer, e eu posso dizer que agora também há adjudicação compulsória, né? Eu sempre falei isso da usucapião, mas creio que eu preciso começar a falar usucapião e adjudicação compulsória nesse caso específico aqui. São as atuações do registrador de imóveis em que a sua atuação mais se parece com a atuação do juiz. E por que isso? Porque o título, no caso da usucapião eu posso dizer tranquilamente, o título é formado no RI. No caso da adjudicação compulsória, a legitimação do título é feita no RI. Então, no caso, somos nós que conferimos a propriedade imobiliária a alguém, tanto na usucapião quanto na adjudicação compulsória. Isso é muito grave. É grave no sentido assim de é um poder muito grande e que o grande poder vem grande responsabilidade. Sem querer citar o Homem-Aranha aqui, mas é basicamente isso. Quando você tem um grande poder nas suas mãos, necessariamente você precisa ter muita responsabilidade. Infelizmente, eu tenho um colega aqui da Zona da Mata que ele sempre, mas sempre me fala, Londe, aqui na minha cidade tem uma quadrilha que tenta usar o usucapião para, entre aspas, grilar lotes. Então, vira e mexe, a gente pega aqui casos de falsificação mesmo, tá? Eu entendo que as pessoas queiram que nós sejamos mais tranquilos na análise da documentação. Mas, infelizmente, gente, nós não estamos num país que nos permita isso. A gente precisa refletir sobre isso, sabe? Por exemplo, eu recebo demais aqui no cartório, pessoal, pô, mas é muito caro, é muito trabalhoso a gente fazer o reconhecimento de firma e autenticação de cópia. Tá? E eu até concordo com as pessoas. Agora, o que eu falo para as pessoas? Eu falo, eu quero viver num país onde esses atos não sejam necessários, onde o reconhecimento de firma não seja necessário, onde uma autenticação de cópia não seja necessária. Mas, hoje, com a envergadura moral atual do brasileiro, infelizmente, nós não podemos ter isso. Então, é por isso que a gente tenta, Laure, se cercar, tá, da maior quantidade possível de elementos para evitar que o extrajudicial seja utilizado como forma de burla, tá? Neide, o judiciário deixou as responsabilidades para o RI. O que acontece, Neide? O judiciário, ele percebeu que ele não dá conta de todas as atribuições que ele tem. Hoje, se você perguntar para qualquer juiz, para qualquer desembargador, ele vai ser muito claro nisso. O judiciário não dá conta. E não há aqui qualquer crítica ao judiciário. É simplesmente uma questão, quantidade de processos, quantidade de pessoas, tá? Bom, então o judiciário tem trabalhado formas de delegar essas competências. Isso foi muito bem feito com a Lei 11.441, divórcio, inventário, separação e cartório. Nossa, esse é o exemplo mais fantástico que a gente tem, tá? Né? Mas nós temos vários outros. A usucapião extrajudicial é um deles. O protesto da dívida ativa é um deles. O protesto da dívida ativa é um que, né, você sabe, foi minha dissertação de mestrado. Então, na Justiça Federal, em média, demora-se 8 anos para se recuperar 0,6%
8 anos, primeira e segunda instância. Esquece STF e STJ. Tá? No protesto, você recupera aproximadamente 5% em 3 dias úteis. Olha, essa comparação aqui é tipo eu ir lutar com o Mike Tyson. Eu sou execução fiscal, o Mike Tyson protesto. Vai ser um baile, né? Então, isso é bom, tá, Neide? Isso é bom. Agora, nós precisamos ser dotados de ferramentas de segurança. Esse é o grande ponto. Às vezes nós não temos. Às vezes nós somos... A gente tem nossas inseguranças também, né? Por quê? Porque a lei, muitas vezes, ela deixa isso ao arbítrio do registrador. E aí você tem alguns colegas que são mais maleáveis, você tem alguns colegas que são mais restritivos. Tá? A Cristiana Cabu Inventários. Não, é Cristina Macabu, desculpa, Inventários. Cultura de dar um jeitinho, não pagar tributos. Tanto, Cris, que quando você vai lá no provimento 149, na parte da usucapião, né, o antigo provimento 65, a usucapião não pode ser usada como meio de burla ao pagamento dos impostos da transmissão. Tá lá, de todo tamanho, tá? Então, isso é extremamente importante, tá? Aí a Cris está continuando aqui, querem estado mínimo quando é para pagar, mas quando é para receber benefícios, querem estado máximo. O brasileiro, Cris, ele precisa passar a entender as coisas de forma técnica. Infelizmente, hoje o brasileiro ele entende as coisas de acordo com o seu interesse. Ele não está nem aí, né? Eu estou falando da grande maioria, tá, gente? Eu não estou falando de todos. Mas, em regra, o brasileiro não está nem aí se aquilo é certo ou errado. O que importa é se aquilo beneficia ou não beneficia a pessoa. Se beneficia, ele vai defender com unhas e dentes. Se não beneficia, ele vai criticar de todas as formas possíveis. Precisamos mudar essa cultura, tá? Precisamos mudar essa cultura urgentemente, ok? E passar a ver, isso é certo, né? Isso é errado? Bom, se é certo, não interessa se me beneficia ou não, eu vou defender. Se é errado, não interessa se beneficia ou não, eu vou ser contra. Precisamos, mas infelizmente estamos bem longe disso. Tá? Quando se lavra uma ata notarial em que a posse continuada é necessário exigir as certidões judiciais de todos que compõem aquela ata judicial? Sim, quando você vai lá no provimento 149, na parte da usucapião, artigo 398 e seguinte, se não me engano, você vai ver lá que o requerimento da usucapião, ele precisa ser acompanhado de uma série, né, de outros documentos. E dentre esses documentos, nós temos lá o requerimento, por óbvio, que é, entre aspas, aqui a petição inicial, ok? Nós temos a ata notarial, ok? Nós temos as certidões judiciais, tá? É necessário saber se não existe um processo em relação àquele imóvel, né? Então, você indo lá no provimento 149, você vai ver toda a documentação que é necessária, em regra vai ser necessário mapa, planta e memorial descritivo do imóvel. Existem algumas situações em que não precisa, mas você vai precisar apresentar uma série de documentos, entre eles as certidões judiciais de todos aqueles. Se você somou posse de algum anterior, de algum possuidor anterior, vai precisar dessa pessoa, do atual proprietário da matrícula, se houver, e assim sucessivamente, tá? É burocrático, gente? Tá? É burocrático. Agora, eu já fiz usucapião em 6 meses aqui no cartório, tá? Não dá pra gente cravar, não dá pra fazer em uma semana, quanto a isso pode esquecer, porque existem alguns documentos, existem editais né, a serem emitidos, a serem publicados, então não é. Vindo a documentação toda certinha, se a documentação vier toda certinha logo de cara, nós vamos
nós vamos conseguir aí um usucapião em 3, 4 meses, um usucapião extrajudicial em 3 meses, acho perfeitamente possível, tá? Agora, se você precisa fazer esclarecimentos, fazer ali, ficar pedindo alteração, correção dos documentos, aí dificulta um pouco, tá? Bom, continuando aqui, teve uma pergunta, tem onde pesquisar editais, né, de usucapião extrajudicial? Se não me engano, no site da UNR tem, tá? Vou te ser bem sincero que de cabeça, assim, eu não vou lembrar. Margarete está falando aqui, muito obrigada, concordo com o doutor. É burocrático, mas temos que manter esse rigor. Burocracia, gente, se ela tem alguma finalidade, ela é boa, tá? Por exemplo, um processo judicial que seja extremamente célere, necessariamente ele é bom? E eu já respondo para vocês, não, tá? Não. Por quê? Imagina um processo penal. Bom, eu não gosto dessa pessoa, eu sou o juiz, eu não gosto dessa pessoa, então ela é culpado, 10 anos de prisão para você. Processo super rápido. Mas não foram garantidas as liberdades individuais, não foram garantidos os direitos. Quando você tem vários interesses a serem resguardados, as coisas devem demorar um certo tempo, exatamente para que você possa conciliar todos esses interesses. Nós temos que conciliar o interesse do usucapiente, mas nós também temos que considerar os interesses da sociedade. Nós não podemos tirar a propriedade de alguém de forma indevida. E é para isso que serve a burocracia, tá? Então, a gente sempre fala de burocracia como algo ruim. Nem sempre, pessoal. Nem sempre. Muitas vezes ela é necessária, tá? É isso aí, Vale. Falando que fez um usucapião lá da empresa dele em 7 meses. Maravilha. É um prazo muito bom. Em 7 meses, gente, no processo judicial de usucapião, muitas vezes você vai ter dificuldade de citar os confrontantes, tá? Sendo bem sincero aqui com vocês, ok? Bom, a professora Débora Madeira, usucapira individualmente ou tem que fazer em nome do espólio? Deixa eu só ver aqui se após a morte do possuidor os herdeiros exercerem posse pró-diviso por 18 anos, pode cada um usucapir individualmente ou tem que fazer em nome do espólio? Veja, Débora, é interessante aqui a sua pergunta, porque vamos imaginar lá que o falecido, ele tinha lá uma fazenda de 300 hectares, tá? 3 filhos. E aí, o que eles fizeram? Cada um foi lá e pegou. Eu vou ficar com esse 100 aqui, você fica com esse 100 aqui e ele fica com esse 100 aqui, tá? Dá para fazer o inventário, dá para fazer o usucapião individual aqui? Eu entendo que não. Dá para fazer o usucapião em nome do espólio só se o imóvel não fosse do falecido, tá? E por que isso, né? Porque se eu fizer a usucapião, eu estou usando a usucapião como burla ao inventário. No inventário eu tenho pagamento de TCD. Na usucapião, em regra, eu não tenho pagamento dos impostos de transmissão. Então, se a propriedade era do falecido, eu tenho que fazer o inventário, a partilha, e depois, eventualmente, eu faço a divisão desse imóvel, tá? Não dá para a gente querer burlar os requisitos notariais e registrais, bem como os impostos de transmissão com a usucapião, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Lá no provimento 149, artigo 410, parágrafo 2º, em qualquer dos casos, deve ser justificado o óbice e a correta escrituração das transações para evitar o uso da usucapião como meio de burla dos requisitos legais do sistema notarial e registral e da tributação dos impostos de transmissão incidentes sobre os negócios imobiliários.
Então aqui, existe algum óbice para a gente fazer o inventário? Porque se não existe esse óbice, nós vamos fazer o inventário e depois, eventualmente, vamos fazer essa divisão. Tá? Se houver os requisitos, se aí no seu estado for admitido, não sei em qual estado você está, pode-se pensar na extremação, ok? Mas usar a usucapião como forma de burla não dá, tá? Isso tem que ficar muito, muito claro. Ok? Eu já vou responder a pergunta da Neide aqui, mas vamos voltar para a pergunta da Laure aqui nas caixinhas. É imprescindível fazer inventário antes de tentar a usucapião extrajudicial? Laure, é a mesma coisa que eu estava comentando aqui no caso da Débora. Se for possível fazer um inventário, não caberá a usucapião extrajudicial, pelo menos. E por que eu falo extrajudicial? Porque no provimento 149, está lá, a gente acabou de ver, artigo 410, parágrafo 2º, tem lá a necessidade de haver um óbice à correta escrituração. Então, o óbice, o que é o óbice? Né? É a impossibilidade de se registrar o negócio jurídico que foi entabulado entre as partes. Então, alguém comprou um lote num loteamento irregular, loteamento clandestino. Não tem como você registrar isso. O simples fato de ter sido um loteamento clandestino, esse imóvel não vai ter matrícula, você não tem como fazer essa formalização. Posso fazer a usucapião? Perfeitamente possível, tá? Eu uso o CAPI uma área de 1 hectare, é menor que a fração mínima de parcelamento. Eu uso o CAPI um lote de 100 metros quadrados, é menor do que a área mínima do município. Eu não vou conseguir comprar isso de jeito nenhum, tá? Então eu posso fazer usucapião? Posso fazer usucapião. Nesse livro aqui, pessoal, fazer um pequeno jabá, neste livro aqui, eu, a Letícia, a Ana Clara e a Daniela Bolivar, nós tratamos os óbices à escrituração ordinária. Nós vamos lá falar de alguns deles, tá? É um rol meramente exemplificativo, mas ali a gente tenta trazer. Então, sim, se for possível fazer um inventário, Laure, nós não vamos poder fazer a usucapião, tá? Vamos lá, Neide, professor, fiz um inventário hoje, o formal já foi registrado. Agora posso fazer a usucapião apenas em nome de um herdeiro? Vamos lá, a partir do momento que você registrou esse inventário, pelo menos, aí entram aquelas partes em que podem existir algumas dúvidas, algumas divergências entre a gente, né? Eu entendo que no momento que registrou o inventário, todos estão exercendo posse, porque todos estão pelo menos cuidando daquele imóvel. Então, só a partir daí que eventualmente pode começar a contar o prazo necessário para a usucapião. Mas um dos herdeiros exerceu a posse exclusiva pelo prazo necessário para a usucapião, tranquilamente pode fazer a usucapião em nome deste herdeiro, né? Por quê? Porque ele exerce posse exclusiva. O grande ponto de toque que nós temos aqui na usucapião, principalmente quando a gente vai falar de usucapião entre condôminos, usucapião entre herdeiros, é a posse exclusiva. Então, a partir do momento que, vamos imaginar, o Francisco, Maurino e o Jail, nós somos proprietários de um imóvel, de uma fazenda aqui em Senador Firmino. Mas o Francisco e o Jail estão lá na praia em Fortaleza, por exemplo, e nunca vem aqui no imóvel. Eu estou exercendo posse exclusiva sobre a totalidade do imóvel. Deu prazo? Deu. Posso pedir a usucapião? Posso. Tá? Mesma coisa, eu falei aqui de condôminos, a mesma coisa em relação aos herdeiros. Fátima, o que você quis dizer com o mero consentimento aqui? Elabora um pouquinho mais para a gente, por favor.
E o Francisco está nos falando aqui, professor, estou com um processo de usucapião onde a área da prefeitura está com 360 metros quadrados, mas a área tem 540. O projeto deve considerar a parte maior. Veja, o projeto tem que considerar a parte onde se exerce a posse. A pessoa exerce posse sobre 360 metros quadrados ou sobre 540 metros quadrados? Eventualmente, essa pessoa está exercendo posse sobre um lote inteiro, 360 metros quadrados, e metade do lote lindeiro. Não sei se é isso, tá? Estou elucubrando aqui. E aí, a prefeitura, ela tem cadastro. Cadastro não é registro. Então, a prefeitura pode alterar esse cadastro. Na verdade, no caso, se for isso que eu tô falando, né? 360 de um lote mais 180 do outro, mais metade do outro, a prefeitura vai ter que excluir esse cadastro do de 360, excluir, pelo menos parcialmente, ou alterar esse cadastro outro lote de 360 para diminuir para 180 e criar um cadastro desse lote de 540. Tá? Mas se a pessoa exerce a posse sobre 540 metros quadrados, que você me comentou aqui, o trabalho técnico vai ter que ser sobre 540 metros quadrados. Se for possível identificar sobre quais cadastros imobiliários, sobre quais matrículas esses 540 metros quadrados eles incidem, melhor ainda. Tá? Porque, da mesma forma que vai ser alterado o cadastro, pode ter que ser alterado lá podem ter que ser alteradas as matrículas no RI. Imagina, eu tenho lá um loteamento, diversos lotes de 360 metros quadrados. Eu estou usucapindo este lote aqui, 360 metros quadrados. Tá? Eu não vou abrir uma nova matrícula. Eu simplesmente vou registrar nessa matrícula usucapião. Tá? Simplesmente vou lá, registro dentro da própria matrícula e vida que segue dentro daquela matrícula antiga. Agora, se eu exercer posse sobre parte de um lote, não tem como você registrar essa usucapião ali naquela matrícula. Você vai precisar abrir matrícula nova para essa parte usucapida. Ou igual nesse caso, que eu imaginei aqui, 360 de um, 180 do outro, você vai ter que abrir uma nova matrícula para esses 540. Essa matrícula de 360 aqui, que vai ser diminuída, você vai ter que fazer essa averbação de destaque, tá? E bola para frente. A mesma coisa vai ser feita lá no cadastro da prefeitura. Vai ter que alterar para que esse cadastro, para que o registro imobiliário, eles reflitam a realidade. Ok? O Tiago. Será que essa questão do óbice previsto no provimento já foi questionada em tribunais? Pois em tese, na lei federal e até a Constituição é exigido apenas tempo mais posse. Seria interessante essa discussão. O que acontece, Tiago? Eu vejo até hoje o contrário acontecendo. Semana passada eu estava conversando com uma funcionária minha, que a gente está treinando para fazer qualificação, e ela é uma usucapião judicial. E na usucapião judicial, onde não existe previsão em lugar nenhum, nem provimento, tá? O juiz exigiu que fosse demonstrado o óbice e a correta escrituração. Então, o que eu vejo é um movimento contrário do que isso que você está colocando aqui. A Fátima colocou aqui sobre a permissão de um herdeiro cuidar do imóvel. É aquilo que eu comentei do tiozinho, né, gente? Formaliza. Fala, tio, você pode ficar no imóvel tranquilo, acomodado, você não vai pagar nada, nós vamos dividir as despesas, ou você cuida das despesas, não tem problema nenhum, desde que fique claro que existe ali um ato de tolerância. Porque com o ato de tolerância, na posse subjetiva, sai-se da posse e parte-se para a detenção. Tá? Então, formalize essa questão. Quando você tiver um herdeiro, um condômino exercendo ali, entre aspas, a posse exclusiva, para que amanhã você não seja surpreendido com uma ação de usucapião, formalize esta situação, tá? Aí o V. Gonçalves, advogado.
No caso da Neide, o herdeiro deveria ao menos se opor no inventário, não? Dizendo que o bem era de posse exclusiva e que não deveria ser partilhado. Bem, aí não há usucapião entre ascendentes e descendentes, porque enquanto os pais eram vivos, a usucapião seria contra pai e mãe. Não há. Então a gente não pode considerar isso. A usucapião aqui é contra os herdeiros. Então, contra os herdeiros, essa usucapião só vai começar depois, efetivamente, do falecimento dos pais. Tá? E se eles deixarem claro, mais uma vez, irmão, você está aí na fazenda, você está sozinho aí na fazenda, mas a fazenda é nossa, a fazenda é de todos os irmãos. Você deixa isso claro com uma notificação extrajudicial, com um contrato de comodato, de alguma forma, e aí você obsta a alegação da usucapião. Pede para amarrar o CP. Desta forma você verá quais lotes está naquela área. Imagina o que é CP? Cadastro Público. Desculpa, a Mel Consultoria aqui, o CP, o único CP que me vem à cabeça aqui é o Código Penal. E não é o caso aqui, obviamente. Fala pra gente aqui, nós já estamos terminando nosso prazo. Fale sobre o curso de usucapião. Esse curso de usucapião vai ser o lançamento na terça-feira, agora dia 14 de novembro, véspera de feriado, 19 horas. E 19 horas, 14 de novembro, terça-feira que vem. Nesse curso, nós vamos tratar da usucapião judicial, da usucapião extrajudicial. Então, nós chamamos um advogado para falar da usucapião judicial. A Letícia vai falar toda a parte de ata notarial, tanto a ata notarial geral quanto a ata notarial específica para fins de usucapião. Eu vou falar a parte do procedimento da usucapião no registro de imóveis. Devo gravar essas aulas amanhã, inclusive, estou tirando o dia para isso. E o professor Paulo Hermano vai falar sobre uma parte introdutória e as espécies de usucapião. Aí nas espécies de usucapião eu vou entrar falando da usucapião plurima e da usucapião dentro da REURB. Então, é basicamente esse o conteúdo que nós vamos ter. É um conteúdo extremamente focado na usucapião. Cremos que nós vamos trazer ali a grande maioria dos problemas, vamos resolver, né, ou trazer, proporcionar aos alunos a forma de resolver a maioria dos problemas que existem na usucapião, tá? Então esse é o nosso intuito. Eu acho que a gente está conseguindo, estamos com um curso muito bem preparado para vocês, modéstia às favas aqui, mas o curso está muito bem preparado. A Letícia vocês conhecem, é excelente. Eu tento, né, ficar ali na sombra dela, tento fazer minhas aulas direitinho. Vou trazer para vocês aí o procedimento no RI, tá? E esperamos todos vocês lá. Lídia, terça-feira, 11 horas não, terça-feira, 19 horas, 14 de novembro, esperamos vocês lá, tá? A Mel Consultoria falou que a planta aprovada isso dos municípios que tem, né? Ai, me dá tristeza falar isso, tá? Me dá tristeza falar isso, mas infelizmente é muito comum a gente não ter planta aprovada, a gente ter um cadastro bem precário nas prefeituras, tá? Só para vocês terem uma ideia, ontem, acho que eu já comentei isso hoje aqui, veio o pessoal do Ministério Público aqui, eles foram na prefeitura para fazer uma fiscalização a respeito de loteamentos, eram 5 loteamentos que eles queriam olhar, a prefeitura só tinha a documentação necessária de um deles. Os outros 4, eles vieram aqui no cartório para verificar essa documentação, tá? Porque realmente não tinha essa documentação na prefeitura, tá?
Então, assim, infelizmente, quando você vai numa capital, numa Belo Horizonte e tal, normalmente esses cadastros, eles são bem organizados, mas não é a realidade geral, tá? Mari Luísa, terça-feira, tá? 19 horas. Eu não tenho esses dados ainda, nós ainda estamos discutindo alguns desses dados, mas nós teremos, vai ser um curso sobre uso capião, não é uma mentoria. A mentoria a gente tem também, a mentoria mais ampla, esse vai ser um curso sobre uso capião. Fátima, estou em Bueno, mas não. Deixa eu ver, eu saí de Bueno em 2014, vai fazer daqui em janeiro, faz 10 anos que eu saí de Bueno, eu estou em Senador Firmino, aqui na Zona da Mata, fica entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, mais ou menos, para você ter uma ideia, tá? Estou aqui já tem 5 anos, né? Agora em março vai fazer 5 anos que eu vim aqui para Senador Firmino, tá? Pessoal, era isso. Muito obrigado a todos vocês, passamos um pouquinho aí do tempo, sem problema. Sexta-feira tem live com o professor Paulo Hermano, também sobre o uso capião. E na semana que vem, terça-feira, 19 horas, esperamos todos vocês lá no Instagram, no YouTube da Letícia, para esse curso da uso capião, que vai ser show de bola. Tem uma regularização para fazer lá em Munhoz. Legal, Munhoz faz parte da comarca de Senador Firmino. Fiz muito protesto de dívida ativa da prefeitura de Munhoz, que, né, mandou para o protesto vários devedores que estavam lá, né, várias CDAs. E aí fui várias vezes lá a Munhoz. Estrada de terra ainda, não sei como que está hoje, não sei se já asfaltaram e tal. Bons tempos, bons tempos. Tenho muita saudade de Bueno Brandão, tenho muita saudade de Itamorandiba, que são as duas cidades onde eu já exerci as atividades de tabelião, de protesto. Hoje eu estou como registrador de imóveis aqui, né? Mas eu tenho certeza, a Bueno não foi, no 2018 não foi, mas talvez no 2019, eu acho que Bueno está no concurso 2019, o RI de Bueno está no concurso 2019. E aí vai entrar um concursado, e você vai ver, vocês tinham a Lívia, né, mas a Lívia saiu para ir para Pouso Alegre, passou no outro concurso e foi para Pouso Alegre. Vocês vão ver como que vai dar um impulso grande quando chegar um concursado aí na comarca e realmente ficar, tá? Agora, com essa reorganização, a gente espera que haja uma fixação maior dos registradores e tabeliães nas comarcas, tá? O 2019 tem concurso 2019 tem um recurso no Conselho da Magistratura que parece que vai ser julgado agora no começo de dezembro, e depois disso eu creio que não haja motivo nenhum para já partir para a escolha, tá? Esse hoje é o único concurso de Minas que está em andamento, 2019, e se não me engano, Bueno está nele, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Aguardo vocês terça-feira, 14 de novembro, a semana mais bonita do ano, gente, essa semana, 19 horas, lá no YouTube da Letícia. Com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.